Gente, hoje estamos aqui com ele que prometeu que vinha e cumpriu. Né? A entrevista era quinta-feira da semana passada, mas infelizmente ou felizmente para a gente, já que é importante a atuação dos nossos parlamentares, foi e está sendo importante na votação e na apreciação da reforma tributária, né? Que podia ser um golpe de vida ou de morte para nós. Ele teve que ficar lá, ele não veio na entrevista, nem foi na festa do radar, mas se justificou e disse para a gente o quão era importante ele participar dessa votação. A gente está falando aqui dele, que é conhecido como Harry Potter. Harry Potter do Amazonas, a Momandel, né? Que eu acho que dispensa aquela minha introdução, aquela minha apresentação inicial. Todo mundo já sabe, ele foi o vereador eleito, o mais novo vereador eleito na história de Manaus. Ele é o congressista mais novo da atual legislatura. Ele foi o deputado federal mais novo a ser eleito também. Ele foi vereador com 19, deputado federal com 21. Estou acertando até agora? Sim. A mãozinha tá rindo. Com 21 anos e foi agora, recebeu 2 premiações pela avaliação, acredito que é dos jornalistas, né? O Índice Sim. Nacional Legisla. Sim. Ele ficou entre o primeiro grupo de parlamentares, os parlamentares 5 estrelas, os chamados parlamentares 5 estrelas, assim como ganhou o Prêmio Congresso em Foco como melhor deputado federal. Ele é do Amazonas e é a Momandel. Seja bem-vindo, Amor, mais uma vez aqui com a gente. E obrigado por dar um jeito de antes de voltar para Brasília, vir aqui com a gente. Eu é que agradeço, Anne, e a toda a equipe do Radar Amazônico pelo convite, pelo apoio aqui, suporte nessa entrevista, e vamos em frente. Deixa eu te falar, a primeira coisa eu queria exatamente falar sobre reforma tributária. Né? Vocês foram muito atuantes, os deputados federais, só um que votou contra a reforma tributária. E que tu tens a me dizer como ficou a situação? Ficou realmente favorável para a Zona Franca de Manaus a reforma tributária que foi aprovada em primeiro turno, vai ter a discussão de segundo turno? Foi aprovada já de segundo turno também. Também. Foi aprovada no mesmo dia, horas depois de mais discussões. A discussão em primeiro turno e em segundo turno. Entrou pela madrugada? Entrou pela madrugada. Eu parei, então, na primeira discussão. Entrou pela madrugada e aí já foi aprovada também em segundo turno. Então agora falta apenas a promulgação, ela não volta mais para o Senado e também não vai à Presidência da República, porque o PEC não passa por sanção. Então já é iminente ali o início dessa reforma. As discussões já se encerraram e felizmente conseguimos fazer com que elas se encerrassem de forma positiva para a Zona Franca de Manaus, Anne. O que isso quer dizer? Nós conseguimos ali manter o IPI, que antes seria excluído, deixaria de existir ali quando da aprovação da reforma tributária. Ia ser criado um outro imposto, né? Isso. Foi criado um outro imposto, o IVA, e o IPI, efetivamente, ele, em tese, deixou de existir para o resto do país. No entanto, para os produtos produzidos na Zona Franca de Manaus, quem quiser produzir ele fora do Amazonas vai ter que pagar o IPI. E quem produzir ele dentro do Amazonas tem um incentivo fiscal, que é não pagar o IPI, né? E também ter ali uma cobrança reduzida de outros impostos. Então, a gente acaba que consegue resguardar ali a competitividade da Zona Franca de Manaus e também conseguimos ali restaurar ali o status anterior da Zona Franca de Manaus antes daqueles ataques ali em governos anteriores. Agora a gente depende ainda da aprovação de uma lei complementar, mas de uma forma ou de outra, independentemente de qual fosse a mudança feita na reforma tributária, a gente já ia precisar de uma lei complementar. No entanto, é muito mais fácil politicamente para nós sustentarmos a lei complementar com a questão do IPI do que outras mudanças novas, né? A gente não depende de novos debates praticamente. Graças a Deus. E a vocês, né? Também, logicamente. Deixa eu te dizer uma coisa. A gente tem visto nas redes sociais, e as suas são muito fortes, e a do Radar, graças a Deus, você tem vindo muito forte.
a gente tem lido, né, no caso, certas críticas feitas a você. Por isso, inclusive, na chamada da nossa entrevista da semana passada, eu coloquei aquelas brincadeiras de se tomou polissuco e que eu ia ser repórter do Profeta Diário. E ia perguntar por que as pessoas começaram a dizer assim, por causa da questão da COP, né, que tu estiveste lá, sobre a discussão do clima e tudo, que tu virastes do nada ambientalista. Eu não vejo dessa forma, porque eu vi a atuação do teu gabinete e a tua atuação em todo esse ano e até no ano passado também sobre essa questão de problemas ambientais que nós temos enfrentado no Amazonas e no município de Manaus. Queria saber o que que tu responde a isso, aos ataques, que a gente sabe que eu espero que tu esteja preparado, né? Quanto mais vai entrando no ano eleitoral e tu desponta como um dos primeiros colocados, assim, numa, num entrave quase não, de empate técnico com o atual prefeito de Manaus, tu vai sofrer ataques de todas as formas. Até euzinha Margarete, que não tenho mandado de nada, sofro ataque por causa de um gabinete do ódio que existe em Manaus e que é pago com dinheiro público. Isso quem está falando sou eu, tá? Não é ele não. Pago com dinheiro público para atacar quem critica administrações, às vezes a estadual e às vezes a municipal, mas muito mais a municipal, por conta de uma campanha que vem aí no ano que vem. Então, assim, queria que te dar a abertura aqui para você responder a ataques como esse, dizendo que tu é ambientalista de situação, por, por uma questão de aparecer mesmo. Anne, desde antes da minha vida política partidária, eu já militava ali em prol da defesa do meio ambiente, desde os 12, 13, 14 anos de idade. Eu sempre fui voluntário de várias instituições e movimentos. Uma dessas instituições, a United Nations Volunteers, a agência de voluntários da ONU. E sempre atuei em prol da defesa do meio ambiente. Como parlamentar, nós plantamos uma árvore por voto como vereador, nós lutamos contra a questão da falta de arborização na nossa cidade, das ilhas de calor, em prol da defesa dos cursos d'água e igarapés, da limpeza dos nossos rios. Tiramos mais de 10 a 20 toneladas de lixo em várias ações ambientais. Esse ano plantamos milhares de árvores, mais de 10 mil árvores desde o início do nosso projeto Galho Forte. Nós temos também hoje, eu tenho a maior quantidade de projetos de lei voltados à defesa do meio ambiente na bancada federal do Amazonas. Então, é muito difícil você afirmar da forma como eles afirmam, mas eu sempre considero o seguinte, é que ninguém é unanimidade. É natural que outras pessoas não gostem e tentem arranjar argumentos para, quando não há um argumento real, atacar pessoalmente você. Isso é estudado na epistemologia, se chama argumentum ad hominem. Quando você não tem um argumento para refutar a atuação de alguém, você parte para ataques pessoais. Quer dizer, falam da idade, falam que você é um oportunista, falam isso, falam aquilo, Fala que sem você ter não tem nenhuma fundamentos, né? experiência administrativa e por isso não deveria ser prefeito, né, nem de Por executivo. falta de outros argumentos, eles recorrem a isso. Mas aí o que eu digo quanto a essa questão também, Anne? Eu me formei em gestão pública, então, para início de conversa, poucos são os gestores ou políticos brasileiros que procuram estudar sobre a gestão pública, sobre a Constituição e assim por diante, para ter um trabalho de mais qualidade. Estou iniciando um mestrado na área também, então eu sempre procuro me aperfeiçoar. E, além disso, eu posso dizer que todo e qualquer gestor que nunca tenha sido eleito não tem experiência. Inclusive, o próprio prefeito de Manaus, antes de ser prefeito, também não tinha. Ou antes de ser governador, não tinha essa experiência, De né? executivo, né, de gestor. Agora, ao contrário deles, tem uma experiência que eu não faço questão de ter. A experiência de roubar, a experiência de colocar um parente numa secretaria de educação, a experiência de dar um cargo para a filha, para a irmã ou para a esposa, a experiência de usar dinheiro público indevidamente, a experiência de superfaturar a cesta básica. Essa experiência realmente eu não quero ter, não faço questão. Se é essa experiência que estão buscando, então realmente eu não quero ter. Outra coisa, agora quanto às eleições.
tu tem despontado muito bem nas pesquisas. Isso faz de ti um candidato, ou um candidato não, que só é decidido lá na frente, mas um pré-candidato a este cargo no executivo? Olha, tem gente que me enxerga dessa forma, mas eu nunca cheguei a anunciar oficialmente uma pré-candidatura ou candidatura, justamente porque eu acho que esse desejo não tem que partir de mim. Nenhum político deve ser eleito por ambição pessoal. Essa escolha tem que partir da população e, pelo menos até então, a população tem demonstrado isso, que me deixa muito lisonjeado. É uma honra para mim ser levado em alta consideração pela população, ter essa intenção ali que a gente vê nas pesquisas dos eleitores de votarem em mim, mas é algo que tem que ser decidido com base numa consulta popular que deverá ser feita em momento oportuno, não é algo que parte de mim e nem que deverá partir no futuro. E quanto a esses problemas, amor, a gente está vivendo um problema muito sério nessa questão da saúde, né? Da saúde pública no Amazonas, principalmente em Manaus. A gente, pelo menos a maior parte das denúncias que chegam ao radar são dos hospitais daqui, são da falta de medicamentos, são da falta de médicos, são da falta de estrutura de todas as formas, são de comida estragada, são da falta de comida, são de pacientes que já estão doentes, passam a não ter nem o que comer. E onde é que está o X da questão aí nessa situação da saúde? Olha, essas denúncias todas são verdadeiras e procedentes. No entanto, é preciso analisar a raiz do problema. Se, por um lado, faltam recursos para honrar com a totalidade dos compromissos firmados para a saúde do nosso Estado, e, por outro, nós tenhamos uma quantidade vultuosa de recursos, por outro lado, boa parte desses compromissos firmados pela saúde do Estado deveriam ser feitos pela saúde do município. Eu dou um exemplo. Esses medicamentos que faltam, muitas vezes são medicamentos que deveriam ser fornecidos pela Prefeitura de Manaus e não são. E por não serem fornecidos pelas prefeituras, a Prefeitura de Manaus e as prefeituras do interior, o governo estadual acaba tendo que arcar com esse custo também, o que faz com que esses gastos sejam inflados e falte dinheiro para outras situações. Então, é preciso olhar na raiz do problema. Outra questão que diz respeito a essa questão das filas é o mau funcionamento do SISREG, o Sistema Nacional de Regulação por acaso, da Saúde. Aquilo que te prometeu não cumpriu, né? Eu tava lembrando disso hoje de manhã, tu acredita? Sim, eu propus ali a ele essa questão de mudar o SISREG. Ele chegou a dar um prazo que até então realmente não foi cumprido, mas a gente viu depois que apareceram outras questões como a falta de medicamentos, enfim. Então, eu entendo que não tenham investido em programadores porque tinham que pagar o salário de enfermeiros, medicamentos, enfim. Mas é algo que eu vou continuar lutando, vou continuar cobrando, porque eu acho sim que esse sistema é extremamente danoso para a população. A Dona Maria que nos assiste, a Dona Ana, o seu José, não aguentam mais chegar numa fila de hospital, fazer a inscrição ali para sua cirurgia e não ter essa cirurgia. Uma Dona Ângela, uma Dona Ana, uma Dona Maria, tá lá esperando a cirurgia, uma bariátrica que seja, uma cirurgia cardiológica e não consegue fazer por mau funcionamento. Casos aqui no radar de pessoas que, honestamente, eu não sei nem como contar um negócio desse, porque na hora nem eu acreditei. A pessoa morreu. E aí só depois de meses é que ligam para marcar o exame. Para avisar que ele conseguiu o exame. Então, esse sistema ele é extremamente danoso, porque a gente precisa ter ali uma integração dessas informações. O governo sabe quem morreu, como que isso não vai parar no sistema? Por que as pessoas que já morreram continuam ocupando vagas nessa fila e atrasando o atendimento das outras pessoas que precisam dele? E então, por que a pessoa não teve... Passou 6 meses e não conseguiu. Exato. Assim como a gente aqui no radar também. É preciso priorizar esses atendimentos. Os casos mais graves. É preciso priorizar os casos mais graves para que não chegue até isso, para que a pessoa não morra. E depois disso, até porque ela pode morrer por outros casos, pode ser um acidente de trânsito, por exemplo, que inclusive também é culpa da falta de gestão do trânsito na nossa cidade, né? É o que mais lota as UTIs, por sinal, a nível estadual. Pode morrer por um acidente de trânsito e continua lá ocupando a vaga na fila. Mas aí a gente volta à raiz do problema. A UTI está lotada.
por conta da lotação das UTIs, a gente não consegue avançar nessa questão da fila de cirurgias, porque em muitos casos a gente precisa levar para UTI. Não consegue porque tem muitos acidentes de trânsito. Por que tem muitos acidentes de trânsito? Porque fazem o recapeamento e não pintam as faixas. Assim como a mesma coisa do círculo vicioso. Quando a saúde, É isso. A saúde básica não funciona, as porque pessoas não é um estudo, não é uma isso. organização do trânsito. Não, a saúde, por exemplo, as pessoas não conseguem entender, como o Radar mostrou, né? E outros colegas, infelizmente, não fazem essa questão, essa análise, essa educação ao povo, de ver que se você não tem uma saúde básica que é feita pelo município. Eu aprendi isso quando eu fui repórter do Alfredo Nascimento, e nisso eu o elogio, pelo menos no primeiro mandato, em 1996, quando fui repórter de campanha, e depois fui assessora da prefeitura na Câmara Municipal de Manaus, em que foi criado as casinhas da família, né? Quando você faz essa profilaxia, e inclusive o pessoal levava também até a alimentação, até as cestas básicas, quando você faz a profilaxia, você não lota o hospital. A pessoa não vai lá para a saúde de alta complexidade, porque ela foi atendida aqui, e até de uma forma preventiva para a doença dela não acelerar. Exatamente. A gente mostrou aqui o Altos Gadelha, não foi? A gente mostrou o BS aqui, onde as pessoas chegam 2 horas da madrugada e não conseguem uma ficha. Tem 10 fichas para o médico. Sofre até arrastão, não foi que a gente mostrou o vídeo? Sim, é um absurdo. Você chegar na porta de uma UBS e o paciente está lá sofrendo arrastão. Tem segurança patrimonial, cadê? É contratado um segurança para ficar nas UBS. Por que não está lá? Entende? Então, essa pergunta, outro dia, as pessoas deixam de ir à UBS e vão ao hospital porque não se sentem seguras na UBS. Deixam de pegar um medicamento na UBS e vão lá lotar o sistema de saúde do estado porque falta na UBS também. Enfim, a criança chega a precisar de atendimento médico porque está subnutrida. Está subnutrida porque o programa Leite do Meu Filho foi suspenso já 4, 5 vezes nessa gestão. Exatamente. E aí chega o prefeito e bota lá no livro dele, encapado, capa dura, de méritos da gestão dos 1000 dias de gestão, e bota lá uma página pro Leite do Meu Filho. Como? Você está recebendo isso adequadamente? O seu filho está recebendo ou enfrentou várias suspensões? Seu filho teve que ir depois parar no hospital porque estava enfrentando esses problemas? Ficou doente depois? Se tivesse bem alimentado, se tivesse recebido leite, talvez não tivesse ficado doente. Enfim. Eu que fui crítica de tantas administrações, desde que o Radar está fazendo 10 anos, né? Nasceu em 2013. E eu que fui crítica de administração, de Amazonino, de Eduardo, de Omar, de Melo, de Will, de tudo. Eu costumo dizer o seguinte, eu nunca vi valores tão investidos como está acontecendo atualmente na cidade de Manaus. É uma inversão de valores total. Tu quer ver? Você falou, por exemplo, da segurança, dos agentes de segurança do município, né? Os guardas municipais, que deveriam servir, não só que agora são armados, mas não estão lá quando o povo está sofrendo um arrastão, está sendo levado até o dinheiro do transporte do pobre coitado, até o celularzinho velho na frente de uma UBS. Assim mesmo eu achei incrível, é porque não deu. Eu estava num engarrafamento tão miserável, eu estava com pressa, que tinha uma outra entrevista aqui no Radar. Eu tive a vontade de descer do carro e mostrar que enquanto na cidade, essa semana, era engarrafamento para todo lado, era um problema de trânsito horrível, gente não respeitando o sinal vermelho e gente xingando o outro, quase acontecendo um problema muito pior. Cadê os agentes do Intrante? Eles estão aonde? Que a gente não vê eles organizando o trânsito, a não ser quando eles estão escondidos atrás de pilastra para multar. E eu não acredito que esses homens façam isso por conta própria, porque eles também fazem parte da população. Eu acredito que exista uma orientação ou falta de orientação para eles estarem nos lugares certos. Mas engraçado que eles estavam lá na frente do Baratão, servindo de agente de trânsito, ainda pegando uma faixa, né? Que, não sei se você sabe que lá na Avenida das Torres tem uma faixa separada para servir de entrada para o Baratão da carne. Entendeu? Quer dizer, a gente paga o salário dos agentes de trânsito para eles servirem para iniciativa privada. É que nem certa parte da polícia. Eles fazem segurança na frente das lojas,
das farmácias, né? E acho engraçado que o dinheiro é nosso e eles estão lá. Quer dizer, eu nunca vi. Não vou dizer que os outros não tinham coisas erradas, não. Porque isso aí é tapar o sol com a peneira. A questão é que eu nunca vi uma inversão de valores, entendeu, amor? E eu creio em Deus e eu vou lutar muito para que... seria bom que essa administração, já que está aí na prefeitura, começasse a rever seus cursos, sabe? Eu até falei isso sábado, quando a gente, com os colegas jornalistas, quando a gente estava lá na festa do Radar. Eu achei incrível como os homens públicos, eles têm um ódio de quem critica, um ódio absurdo, uma coisa que eu não vejo em você. Espero nunca ver, né? Para dizer a verdade. Mas eu vejo muito neles, você que é jornalista, você dá a deixa pro cara se dar bem. Você dá a deixa pro cara mudar de curso. Pô, tá errado aqui. Será que o que ela tá criticando é verdade? Então nós vamos ver se é verdade. Se é verdade, vamos mudar. Não precisa ninguém ficar com raiva de ninguém. É que nem uma vez eu disse numa entrevista aqui, lá da minha pendenga com dele comigo, do prefeito, Davi Almeida, lá no centro de testagem. Existia um decreto dizendo que não podia haver aglomeração de mais de 600 pessoas. E eles botam 5 mil dentro de um centro de testagem para fazer política. Aí eu falo com o cara podia ter me jantado, olha. E eu até acreditei que ele ia ser inteligente o suficiente para me dar nas duas pernas. Tá errado o quê, Anny? Vamos lá fora. Ah, tem velho na chuva e no sol? Cadê a fila preferencial, gente? Quem não fez isso? Manda buscar de banheiro químico que tem senhor de idade passando mal, quer ir no banheiro. Cadê a água para essas pessoas? Né? Resolvia. Estava tudo resolvido, ninguém precisava de briga. E eu ainda ia aplaudir, né? Não, ele tomou providência, é o cabra que manda. Né? Afinal, ele foi eleito para mandar. Entendeu? Chamava os assessores tudinho que estavam lá se fazendo aquele secto atrás dele e botava para trabalhar. Era só isso. Entendeu? Então, essa é a questão que eu quero muito que os candidatos ou os pré-candidatos, as figuras que têm chance de fazer diferente, que eles façam isso, porque essa inversão de valores é muito ruim para a população. E um dos problemas dessa inversão de valores é exatamente a saúde. Anny, independentemente do meu curso político, eu quero colocar em prática cada vez mais essa questão de levar em conta as críticas, e é justamente por isso que eu acompanho quem aponta esses erros no mandato. Porque se você está fazendo uma crítica e realmente acredita que o nosso trabalho não é bom, então significa que existe um ponto que eu posso melhorar. Agora, se alguém aparece... Sim. com mentiras, com fake news, com invenção para falar do trabalho, aí é outra história, não é algo que possa ser utilizado, mas eu acho também que é um grande erro, e eu já apontei isso da última vez, que essa postura de não aceitar críticas é extremamente danosa para a população. O prefeito, lá atrás, quando eu apontei o fura-fila da vacina como vereador, poderia ter me chamado e dito: eu não aceito isso na minha administração. Então tô recebendo aqui uma denúncia gravíssima do vereador Amon. Ao contrário, o que ele fez? Fez um vídeo gravando dizendo: a partir de agora, ninguém mais pode tirar foto quando estiver tomando a vacina. Ou seja, o problema não é a pessoa furar a fila, é ela tirar uma foto. Sim, ela não mostrar entendeu? o que Porque tá apareceu, porque apareceu gente tirando foto e que tava furando a fila da vacina. Nós Aí o problema não é furar a fila, é tirar a foto, né? Que inversão de valores é essa? Isso é de uma imbecilidade sem tamanho. É de uma irresponsabilidade sem tamanho, Anny. Sim. É preciso ter responsabilidade com a saúde pública, com o recurso público, Sim. com a ética. Sim. Agora deixa eu te falar uma coisa. Voltando aí para eleição. A gente teve aqui uma entrevista com o Coronel Menezes, né? E ele disse que ele deu a entender que estava próximo de ti, que vocês conversavam muito e tudo, e que poderia vir a ser teu vice. Como é que tá essa situação? Como é que tá essa conversa? Anny, deixa eu te falar. Eu não falo todo dia nem com a minha mãe. Nem com o chefe de gabinete eu falo todo dia. Você sabe porque ele tá bem ali e pode confirmar.
Assim, Hilton, Uma eu, vez por semana e olha. eu converso com todos os políticos, eu sou republicano nessa questão, então, mesmo os meus adversários, se tiverem algo que nós possamos ter um diálogo produtivo, muito embora eu discorde da atuação deles, eu sento para conversar sim. Agora, disso a conversar todos os dias há um abismo, eu não converso todos os dias com ninguém. Porém, estou disposto a dialogar com quem quer que seja, independentemente do lado político, seja de esquerda ou de direita, porque, na minha opinião, as disputas pessoais devem ficar de lado diante da competição saudável, que é de melhorar, de ver quem é que trabalha mais para melhorar a vida do povo, né? Então, amor, a gente vai acabando aqui o que eu tinha para conversar, mas se você tiver mais alguma coisa que você queira dizer, e principalmente para quem está aqui de olho na gente, o Amon está na minha mira, mas eu estou na mira do pessoal aí que está do outro lado. Eu quero te agradecer por você vir, tá? E como sempre, é, até é bom lembrar de uma coisa aqui. Na entrevista com o Coronel Menezes, eu disse que o próximo entrevistado seria o presidente da Assembleia Legislativa do Amazonas. E a Nizinha, quando ela fala as coisas, ela não volta atrás. Deputado estadual Roberto Cidade. E nós mandamos uma pauta e um convite para comparecer aqui. E até agora não tivemos resposta. Continuamos esperando, né? Assim como, já digo aqui, que esse convite vai ser estendido também para o prefeito de Manaus, Davi Almeida, que as portas e os nossos microfones sempre estão abertos para todo mundo que queira vir. E se não vier, a gente diz que não veio, né? Anne, se você me permitir, eu vou aproveitar a deixa que você estendeu o convite ao prefeito para a entrevista e eu quero também reforçar o meu convite a ele para que ele se junte às nossas ações para ajudar a recolher o lixo, para botar a mão na massa de verdade e para ver o reflexo dos contratos fantasmas, das notas fiscais frias que foram emitidas na CEMUSP, na secretaria dele, quanto àquela operação da Polícia Federal, né? E o quanto isso é danoso. Eu fui criticado por alguns secretários e subsecretários do prefeito por ter aquele projeto lá de plantar árvores e recolher lixo. E aí o que eu disse a eles? Olha, eu acho que esse não é o caminho correto, que ao invés de criticar, você, Davi, poderia se juntar aqui e recolher o lixo. Por que não? Por que essa politicagem? Então, eu quero estender o convite. Se ele quiser, pode ir lá numa ação nossa. Ajuda a recolher o lixo, mete a mão na massa como a gente fez. Por que não fez isso? Exatamente, não tem problema nenhum. Isso me lembra uma passagem da minha vida lá atrás, quando eu era, por incrível que pareça, viu? Dizem que eu sou uma doida, mas eu fui líder durante 10 anos de grupo de jovens da Igreja Católica. E uma vez, quando eu morava em Brasília, teve uma manifestação dos conservadores contra um padre. O nome dele era Padre Lino, era um padre italiano, não sei nem se ainda está vivo, queira Deus que sim. E ele aceitava para fazer trabalhos dentro do Cerrado, trabalho voluntário, de cuidar de crianças com verme, crianças com doença, até construir casa. Eu estourava meu dedo, que eu sou, apesar de ser filha de mestre de obra, eu sou uma péssima no serviço de obra. Mas a gente ia, a gente marcava a presença e ele unia todas as religiões, tanto os evangélicos como as religiões de afrodescendência e adventistas, todo tipo de religiões estavam unidos no trabalho dentro do Cerrado, lá de Brasília, com as populações muito pobres. E por isso ele foi defenestrado, né? Ele recebeu reações. Então, essa união das pessoas, ela deveria ser uma constante, tanto na questão religiosa como na política, né? Como em todo lugar. É tudo por um bem maior do que as nossas vaidades. Eu bato palma para o teu convite, assim como falo também que vou continuar esperando uma resposta do presidente da Assembleia e vou estender o convite. Nós enviaremos hoje o convite ao prefeito Davi Almeida para estar aqui e explicar o que tiver, falar o que tiver vontade, porque o microfone da gente aqui não tem censura. Muito obrigado por ter vindo de novo. Anne. E, gente, a gente vai estar junto ainda esse final de ano com outras entrevistas. E vou até acabar com isso aqui, que eu ia gravar uma rapidinha e vou gravar uma rapidinha daqui a pouco. No aniversário do Radar,
quem ganha o prêmio é o povão, tá bom? A gente está lançando essa farra nos bairros, euzinha, Anne Margarete e o meu queridíssimo Will Robson. Tchau, gente. Obrigado por estar com a gente.